paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 4, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que logo após uma noite de frustração, logo após, aleluia, Pedro não ter pego nada, não ter pescado nada, a Bíblia vai nos dizer que Jesus escolheu o barco dele para viver o grande milagre, escolheu a vida dele, escolheu a história dele. Jesus hoje está escolhendo o seu barquinho. O seu barquinho, aleluia, que está cansado, que está frustrado, a sua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas o céu sabe. Talvez você diz assim: eu não vou mais lutar por esses projetos, por esses planos que Deus colocou no meu coração, porque eu vejo que é impossível eles acontecerem. Já fui muito frustrado e Deus está dizendo: ei, não é tempo de desistir, é tempo de perseverar, porque há sobre ti uma palavra. Nós vamos observar que havia uma palavra sobre Pedro. Pedro disse para o Senhor: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, eu tentei e não deu certo, mas sobre a sua palavra, rabasto e decantarasto, ei, sobre a sua palavra eu lançarei as redes. O Senhor está dizendo: não é sobre o que você pensa, o que você fala, o que você acha, ou sobre o que o teu cenário mostra, ou o tamanho da tua frustração. É sobre a palavra que está lançada sobre você. Declare comigo: hoje Jesus está liberando sobre mim uma palavra. Eu quero que você entenda, quando há uma palavra da parte de Jesus, quando Deus libera algo sobre você, o sobrenatural acontece. Agora, Pedro não estava indo olhando para o tempo, olhando se a maré estava boa, olhando se realmente os barcos estavam aptos para uma boa pescaria. Não, agora ele estava indo sobre uma palavra. Não era sobre o que o cenário dele mostrava, não era sobre não era sobre o que o barquinho dele mostrava, ou até mesmo o mar estava mostrando. Ele estava indo sobre a palavra de Jesus. Jesus está dizendo muita coisa, guarde isso no seu coração, que não estava dando certo, muitas coisas que não estavam fluindo, muitas coisas que não estavam tendo êxito na sua vida começarão a acontecer, porque hoje o Senhor libera sobre ti uma palavra. Eu vejo Deus liberando palavras aqui. Hoje Jesus diz para você: eu estou visitando o seu cenário. Quando Jesus chega, aleluia, ali naquele lugar, a Bíblia vai nos dizer que ele estava ali no lago de Genezaré. E quando ele chega ali, ele escolhe o barco de Pedro. Ele já havia escolhido o barco de Pedro. E a Bíblia diz que após ele usar o barco, ele traz sobre Pedro uma recompensa. Eu nunca vi, irmãos, Deus usar alguém, ou alguém fazer algo para Deus e ficar sem uma recompensa. Havia uma recompensa, uma pesca maravilhosa para Pedro e para os seus companheiros. O Senhor está dizendo para você: não somente será para você essa pesca maravilhosa, mas será para todos os que te cercam. Pessoas foram um canal de bênção na sua vida. Pessoas te ajudaram nas noites de frustrações da sua história. Pessoas foram realmente amigos e amigas, estiveram com você até o fim. Deus está dizendo para você: o que eu vou trazer sobre a sua vida vai poder abençoar muita gente, vai poder abençoar aqueles que estavam contigo. E você diz: Senhor, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu ajudaria fulana, eu ajudaria esse cano que ficou comigo a noite toda, aleluia, quando aquele plano não deu certo, que ficou comigo quando as portas se fecharam, que quando todo mundo foi embora, ele e ela perseverou e continuou comigo. E Deus está dizendo: você vai ter. Você vai ter, porque eu lanço sobre ti hoje uma palavra, aleluia. Isso é para quem crê, rabasto e decanta. E nesta palavra que o Senhor está lançando sobre a sua vida, os milagres começarão a acontecer. Existe uma palavra liberada para você chamada milagre. E milagre não se explica, a gente não entende, não há explicação para milagre. Então não tente entender, nem questionar e nem compreender como é que vai ser. Você só vai viver.
Pedro só fez obedecer e disse, aleluia, que ele havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Mas sobre a palavra do Senhor, ele estava lançando as redes. Ele ia lançar as redes porque o Senhor estava ordenando. E quando Jesus ordena, a gente não tem que entender. Lembra? Os corvos que sustentaram Elias? Pois é, eles que trouxeram pão e carne para Elias pela manhã e pelo anoitecer. E Elias não quis entender como é que aquilo estava acontecendo. Elias simplesmente foi alimentado pelos corvos. Não queira entender o que Deus vai fazer. Deus manda eu te dizer que ele vai começar a usar coisas que você não imagina para te abençoar. Ele vai começar a abrir portas que você não imagina, usar pessoas. E Deus está dizendo, receba as bênçãos que eu estou separando para você, porque eu sou o Senhor, que hoje estou entregando um milagre na sua vida e você não tem que entender como é que ele vai acontecer. Imagine se Pedro ficasse tentando entender como é que esse milagre aconteceu. Imagine se Pedro ficasse tentando entender as palavras de Jesus. Ele não seria um discípulo escolhido para viver coisas sobrenaturais. Porque só vive sobrenatural, irmãos, quem crê na palavra de Jesus. Quem crê no que Jesus fala. Jesus falou, ele obedeceu. A noite toda ele não havia apanhado nada. Ele não tinha pegado peixe nenhum, irmãos. Mas logo após Jesus usar o barquinho dele, aleluia, Jesus o recompensou e Jesus disse para você, tem recompensa. Tem pessoas aqui que estão trabalhando para Deus e Deus está dizendo para você, tem recompensa. Tem recompensa que eu trago sobre ti. Tem recompensa que eu trago sobre os teus, aleluia, porque o nosso Deus, ele sabe recompensar, irmãos. O nosso Deus, ele sabe, aleluia, como alegrar o coração dos filhos dele. Era uma pesca impossível, humanamente falando. Talvez você está carregando grandes impossíveis na sua vida. E por isso você entrou aqui querendo desistir de algumas coisas. Você diz, não, eu já tentei demais. Eu já orei demais. Eu já pedi demais. Já passou muito tempo, eu vou desistir. Deus está dizendo para você, é agora. No tempo da tua frustração, na tua maior dor. É agora, quando parece que nada vai acontecer, que eu opero milagre na sua vida. Lembra da viúva que importunou o juiz? O juiz iníquo que não servia, não temia o Senhor, não servia ao Senhor. Ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E a Bíblia diz que esta mulher importunou este homem até ele resolver a causa dela. E o Senhor está dizendo para você, ei, porque você está querendo desistir de algo que eu, o Senhor, já liberei sobre você. Porque você está querendo desistir de algo que eu, o Senhor, já disse que você vai viver. Porque não foi Pedro que pediu para Jesus uma pesca maravilhosa, mas foi Jesus que disse para ele lançar a rede. Foi Jesus que ordenou. E o mesmo Jesus que disse a Pedro para lançar a rede, fez Pedro viver milagre, é o mesmo Jesus que hoje te visita e diz para você, lança a rede. Porque as coisas que não deram certo vão começar a dar. As coisas que não fluíam vão começar a fluir. As coisas que não andavam vão começar a andar. Haverá prosperidade, aleluia. Haverá paz. Haverá saúde, haverá restituição. Porque o que não estava dando certo, Jesus hoje lança uma palavra e diz, vai começar a dar certo. O que não ribiasto, decanta lasto. Talvez você entrou aqui com tantas lutas, aleluia, que estão te sufocando. E você diz, eu não vou mais tentar. Eu já estou lavando a rede da desistência. Eu vou desistir disso aqui porque não tem como acontecer. Eu vou desistir desse milagre porque ele não vai chegar. E Deus está dizendo, não desiste. Te pego hoje no meio do caminho da desistência e te faço retornar. Rabasto e decantarasto. Porque Deus está fazendo pessoas que queriam desistir e retornar. Voltar, aleluia, para o mesmo cenário. Porque vai ser nesse cenário, vai ser no mesmo mar. Porque foi no mesmo mar, no lago de Genezaré, aleluia, onde houve a pesca maravilhosa, foi no mesmo lugar a frustração. E o Senhor diz para você, no lugar da tua vergonha terás dupla honra. Então não queira fugir do cenário, porque nós seres humanos, irmãos, quando vemos o cenário contrário, quando vemos realmente que não vai acontecer milagre, ou que as lutas estão parecendo que são maiores, aleluia, a gente é tendencioso a querer desistir, a querer fugir daquele cenário. E Deus está dizendo, isso é a resposta de Deus, viu? Isso é a resposta dos céus, não fuja do cenário que eu te coloquei. Porque o Senhor vai operar milagre aí nesse cenário mesmo. É nesse cenário de impossibilidade. É quando parece que não tem jeito. É quando as portas se fecham. Aleluia.
É quando a noite inteira, aleluia, o teu milagre não chega. Você espera, você ora, você chora, você clama, mas parece que o céu está de bronze. É no tempo de céu de bronze que Deus opera os maiores milagres da sua vida. Deus escolheu você, aleluia. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu a sua família para ser palco de milagres. Deus havia escolhido. Jesus havia escolhido Pedro. Aleluia, o barquinho de Pedro para ser cenário de milagre. E ninguém poderia invalidar isso. Jesus lançou a palavra e disse a ele: lança a rede. E Pedro foi obediente, Pedro não questionou. Como Elias também, quando o Senhor mandou ele para o ribeiro de Querite para que os corvos sustentassem a ele naquele lugar. Você não vai ver Elias em momento nenhum questionando. Se você quer viver grandes milagres da parte de Deus, você não pode questionar. Você não pode querer entender tudo, porque Deus é mistério. E Ele só dá a conhecer aquilo que Ele quer. O que Ele não quer também, Ele não vai te mostrar. O que Ele não quer também, aleluia, arasto de cantalamantui, Ele não vai te direcionar. Ele não vai fazer na sua vida. Ele só vai fazer aquilo que Ele quer. Aquilo que é direcionamento dEle. Aquilo que é direção dEle. Então, o que é direção de Deus para a sua vida vai acontecer. O que Deus não quiser te revelar, Ele não vai te revelar. Mas o que Ele quiser te mostrar, Ele vai te mostrar. E Ele diz para você que aprove a Ele te mostrar um novo caminho. Oh, glória. Aprove ao Senhor te dar uma nova direção. Você estava lavando as redes, querendo desistir, achando que não tinha mais jeito, achando que o teu cenário não ia mudar, e o Senhor está dizendo: a melhor pesca da sua vida está muito próxima. Quando nós sentimos vontade de desistir, sentimos vontade de parar, de retroceder, sabe quando parece que a nossa energia acaba? Quando parece que a nossa fé realmente se esgotou, é nesse momento, aleluia, que Jesus dá uma ordem dizendo: lançai a rede. E você vive o maior milagre da sua vida. Se você chegou em um nível de esgotamento, de cansaço, o Senhor manda eu te dizer que chegou o tempo de você viver o maior milagre da sua vida. Porque Pedro estava cansado, tão cansado e pensando em desistir que já estava lavando as redes. Mas quando Jesus chega, que usa o barco de Pedro, Jesus não o despede de mão vazia. As mãos de Pedro não saem vazias daquele lugar. O Senhor está dizendo para você: eu não vou te despedir de mãos vazias, mas você vai viver milagre. Pedro saiu dali com posse de milagre, a ponto de Pedro se prostrar aos pés de Jesus e pedir: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro compreendia, aleluia, que aquilo ali não era natural, que aquilo ali era sobrenatural. O que acontecer vai ser tão grande na sua vida, mas vai ser tão grande o que vai acontecer, que você vai realmente saber que foi Deus que fez a sua história. Você vai realmente, aleluia, poder falar. Você vai realmente poder, amantui, decanta, expressar e dizer: o Senhor é Deus, foi o Senhor que fez na minha vida. Pedro tinha a certeza e a convicção de que aquele milagre ali, humanamente falando, era impossível. Tem milagres que, humanamente falando, na sua vida são impossíveis, como na vida de Pedro também era. E o Senhor está dizendo para você: é nesse cenário de impossibilidade que eu opero o maior milagre da sua vida. A pesca foi tão grande que Pedro teve, aleluia, que pedir ajuda. Pedro teve peixes para dividir, o que hoje é escassez na sua vida. O que hoje é escassez na sua história, daqui a pouco se tornará um grande, extraordinário milagre, a ponto de você poder dividir experiências, dividir, aleluia, o que é financeiro, dividir paz, porque você vai ter, irmãos, você vai ter, minha irmã, você vai ter, meu irmão, para dar, porque o Senhor te encontra hoje na tua limitação, oh glória. O Senhor te encontra hoje nessa impossibilidade e te faz viver o maior e o melhor milagre da sua vida. Pedro não tinha noção que logo após uma noite de frustração tinha um grande milagre esperando por ele. E Deus está dizendo para você: você não tem noção que logo após esse problema, esta luta, essa dificuldade que você está enfrentando, tem um grande milagre te esperando. Pois o nosso Deus é um Deus que opera milagre. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele diz para você: lembre-se, eu escolhi o seu barco. Foi você mesmo que queria desistir, você mesmo que queria retroceder, que queria parar, que Jesus escolheu para viver o maior milagre, o mais extraordinário milagre da sua vida. Tem uma pesca maravilhosa chegando.
E o Senhor diz pra você, a ordem não é desistência. A ordem é avance. Tem um milagre preparado pra você. Tem uma palavra de milagre preparada pra sua vida. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.